Então, boa noite. Hoje, dia 22/9, aquele calorão, né? Nós vamos para a nossa aula de TCC2. Conversamos na semana passada para que vocês colocassem a parte em dia, né? Então, vocês iriam pegar o modelo do TCC 1 para o 2, a metodologia arrumada, já a primeira versão de resultados e postar. E mandar para o seu orientador para ele verificar, né, se ele necessitaria, né, de acrescentar, se poderia só mudar de um lugar para o outro, se poderia somente colocar por exemplo, um tópico para outro, tirar lá da revisão da literatura, né, da fundamentação teórica, e colocar direto nisso, né? Direto no resultados. Então, isso que vocês fizeram na aula passada. Só que alguns professores falaram que não receberam de vocês nada ainda esse semestre. Acho que não é o caso de vocês. A Raquel não falou nada, não. Dani, você é quem? Quem é seu orientador? Dani? O da Franciele Pires é a Raquel. Franciele Dias também é a Raquel? Raquel não falou nada, não, de vocês. Maria, você é quem? Sim, professora. É Raquel, né? Eu e a Franciele Pires somos a Raquel. A gente já enviou uma parte dos resultados que a gente fez para ela corrigir. Aí ela passou a correção para a gente, consertar algumas coisinhas e enviar novamente para ela. Certo. Não, ela não falou nada, não. Agora eu tenho alguns alunos que não mandaram ainda para o professor. Então, assim, façam isso e já mande. Eu não mandei ainda, não. Vou mandar para ela até amanhã. Estou terminando de fazer. Mas eu já conversei com ela, porque eu precisava de algumas orientações. Aí ela me deu as orientações sem olhar meu trabalho e pediu para eu arrumar o que eu estava com dúvida e mandar para ela. Eu vou tentar mandar para ela até amanhã. Entendi. Não, ela não falou nada, não, sabe? Agora, no momento, ela não falou nada, não. Até agora. Mas o Murilo, eu vou conversar com ele, porque só falei com a Maísa até agora. Então, assim, daqui a pouco eu fico sabendo como é que tá as coisas, entendeu? Mas a gente dá um jeitinho de ver, né, qual é o andamento que vocês estão, como é que tá as coisas, porque olha só, o TCC2 depende mais de vocês do que de mim, porque essa parte agora eu vou ensinar vocês como fazer conclusão, né, que é a parte final do trabalho. A princípio, esse princípio, eu não consigo, por exemplo, ver o texto de vocês. Quando que eu vou ajudar mais vocês? Depois da prova de primeira VA, a gente vai marcar aquele encontro, né, sozinho. E aí, marcando aquele encontro individual, eu consigo ver o trabalho de vocês, ver o que precisa, ver o que está faltando, ajudar nas configurações. Antes disso, eu não consigo ajudar vocês, porque isso é a parte que eu não posso entrar na parte do orientador, né? Mas aí, no geral, eu acho que vocês já estão com andamento legal, porque vocês fizeram um bom TCC1. Aquela parte toda de TCC1 que a gente escreveu, tem muita gente que já tem um pedaço dos resultados, né? Deixa eu só mostrar para vocês uma coisa aqui, que eu não sei se vocês já viram. Quando entra no Google Acadêmico, tá lento. Alguém me perguntou assim, professora, eu estou com dificuldade em fazer referência. Eu não sei se eu expliquei para vocês, se eu mostrei. Por exemplo, aqui, ó, terceiro setor. Vou pegar aqui o primeiro artigo do terceiro setor. Esse aqui, eu quero usar ele. Compartilha a tela. Ô, gente. Empolguei na minha praia. Espera. Deixa eu compartilhar.
Então, assim, só para que vocês, para facilitar a vida de vocês, que eu não sei se eu falei em outras aulas, mas quando eu vou buscar um artigo, né? Eu vou pegar esse primeiro artigo aqui, por exemplo, e eu quero fazer a citação é fácil. Eu vou pegar o último nome de cada um, como vocês aprenderam no TCC1. Então, eu vou vir aqui, vou buscar aqui o último nome, Falconer. Ah, é um TCC, né? Falconer, Pablo, tal. Beleza. Ah, professora, eu não estou dando conta de fazer a referência desse trabalho. Como que se faz a referência dele? É só você vir aqui, ó. Vocês estão vendo essas aspas aqui? Ó, clique em cima da aspas. E aqui, ó, vem NBR 6023. Já tem a referência do seu trabalho prontinha. Eu já tinha mostrado isso para vocês? Fala comigo, gente. Já sim, professora, mas é bom, Já, né? mas é bom se alguém não lembra, para Pois é, porque me perguntaram, falaram que está com muita dificuldade. Na verdade, qual vai ser a dificuldade? Se você salvar na pastinha sem copiar. Então, eu dou uma dica para vocês. Se você baixou esse, você sabe que você vai usar ele, né? Você já salva ele no seu computador, mas você abre uma página em Word, já vem aqui, já copia, salva, vai lá no Word, coloca. Porque aí, quando você fizer a citação, você vai olhar lá, eu já tenho a referência do Falconer pronta. Aí você já está lá naquela folha de papel de Word, que fica muito mais fácil para você depois não se perder. Por que que vai ser difícil? Se você só baixar ele aqui, ó, e salvar no seu computador, depois você vai ter que jogar o título. E aí tem que abrir no Google Acadêmico. Se você só salvar o título e abrir aqui, ó, no normal, ele não aparece isso, ó, vai aparecer um monte de textos e tal. Aí você tem que abrir Google Acadêmico, você vai abrir o site, joga seu título, abriu. Aí ele abriu o Google, aí você acha nas aspas, sempre como é a citação da ABNT. Lembrando que a ABNT é a NBR, né? Você vai ter aqui a citação segundo Vancouver, você vai ter aqui outras citações. Tudo bem? Ok? Certo? Por enquanto? Certo. Então, assim, Inclusive, essa dica sua que você deu para a gente no TCC1 valeu muito a pena para a gente poder fazer as referências. pois é, eu acho que teve gente que não assistiu aquela aula, sabe, Maria? Porque tem umas referências que estão muito erradas. Teve gente que perdeu um ponto de referência no TCC1. E no TCC2, gente, a referência vale 2 pontos. Então, já pensou? Você faz bonitinho, apresenta tudo bonitinho e perde 2 pontos por causa de ABNT? Vocês já pensaram nisso? Não compensa, né? Então, aquela dica que não pode faltar. Outra coisa que a maioria me perguntou semana passada que vocês estavam fazendo. Vocês lembram que eu falei que resultado de discussão você pode fazer em tópico ou você pode fazer em texto corrido? Depende do seu orientador. O que eu te sugiro? Faça os tópicos primeiro, manda, porque é mais fácil de você fazer. O que é o tópico do TCC2? É você pegar, por exemplo, vamos lá no trabalho da Franciele. Vamos abrir aqui. ADM, Franciele Pires. Eu abri aqui o TCC da Franciele, é o TCC1. Então, o que eu vou fazer de tópico para o TCC2 a princípio? Quer dizer que vai ser em tópico? Não, você pode até modificar. Mas só para eu ter uma noção do que eu preciso de buscar, então tá aqui, ó.
Tá aqui os objetivos da Franciele e da Maria. Realizar a análise da contabilidade aplicada ao terceiro setor no Brasil, apresentando as obrigações tributárias e fiscais pertinentes a entidades no país. Então, o que vai ser o resultado? Ela vai tentar responder esses objetivos aqui nos resultados. Então, por exemplo, análise da contabilidade aplicada ao terceiro setor. Primeira coisa que vai fazer, vai falar primeiro sobre essa aplicabilidade nas organizações do terceiro setor, vai ser o primeiro tópico que você vai colocar ali, tentando buscar autores que tiveram trabalhos aplicados, né? Onde eles demonstram essa aplicação das organizações do terceiro setor. Segundo tópico dos resultados que você vai ter que abordar, falar sobre o terceiro setor e as suas particularidades na contabilidade. Já respondendo, ali os seus objetivos. O terceiro ponto que vocês vão ter que abordar, por exemplo, são as obrigações fiscais e tributárias, né? E depois as isenções e imunidades aplicadas nessas entidades. Então, são dois tópicos diferentes aqui que vocês vão buscar. Um só de obrigações fiscais e outro só de isenções e imunidades. Vai buscando. E, por último, apresentar essa importância da contabilidade para a tomada de decisão. Então, como que vocês vão buscar? Sempre com autores que falam sobre a resposta desses seus objetivos. Teve gente que não havia entendido isso. Mas quer dizer que você tem que fazer tópicos? Eu faço tópico para ficar mais fácil para eu saber o que eu tenho que escrever. Então, eu pego cada objetivo e transformo ele em um tópico do resultado. Depois que eu respondo todos eles, aí o meu orientador olha se quer deixar tópico ou se quer fazer texto corrido. Tá? Não tem uma forma de, é obrigatório. A professora Elaine disse que é obrigatório fazer tópico. Não é, tá? É só mais fácil para eu escrever. É só mais fácil para eu não deixar nenhum objetivo sem responder. Todo mundo entendeu isso? Sim, professora, entendemos. Certo? Então, assim, tem alguns de vocês que semana passada, eu não lembro quem foi, que mandou assim, professora, mas o meu tópico de resultado, então, seria igual ao meu tópico de referencial teórico. Prestem atenção, o referencial teórico é a parte que eu referencio, onde eu trago conceitos, onde eu trago a importância, onde eu trago algo que apresente ao leitor, certo? Algo que eu apresento para as pessoas que estão lendo o que é meu trabalho. E onde é resultados, são dados que demonstram esse objetivo já feito. Então, por exemplo, onde está lá que o terceiro setor é a área da administração, da contabilidade tal, que trabalha com empresas sem fins lucrativos, tal. Isso é referencial teórico. Mas onde você coloca lá que em vários trabalhos com empresas do terceiro setor foi visualizado que o contador é extremamente importante para que essa empresa consiga a isenção de suas taxas e tal coisa e tal coisa. Então, olha só, resultado, eu busco essa parte das respostas. E referencial teórico, eu referencio, eu coloco conceitos, eu coloco o que é. Resultado, eu respondo o que é. Então, presta atenção. São duas coisas diferentes. Se você viu que lá no referencial teórico tem resultados, você desce ele. Certo? Você pode usar ele embaixo. Você pode reestruturar. Mas se você vê que está faltando resultados, é pesquisar. É artigos novos. No mínimo, TCC2, aí você precisa de uns 10 artigos novos só para o TCC2. Mais do que aqueles do TCC1 que você já pesquisou. Certo até aí?
Acho que eu respondi todas as dúvidas que vocês tiveram semana passada, né? Enquanto estavam falando. Professora, Diga, eu Franz. estou com uma dúvida. Diga. Eu pesquisei muito em livros, eu usei muito pouco artigo para fazer o TCC-1. E dentro desses livros já tem alguns trechos lá que eu vou precisar para o TCC-2 para escrever meus resultados. Tem algum problema eu continuar usando esses livros? Totalmente problema. Você está escrevendo um artigo. Seu TCC é um artigo. Agora você vai buscar publicações. Por quê? Porque se você usa somente um livro, somente 3 livros, o seu TCC ele vai ficar pobre de informação, porque você está falando de um autor só ou 2 autores só. Você tem que buscar publicações, se possível, mais recentes, para demonstrar sobre o seu tema. Então, você já usou os livros para o referencial teórico, para o resultado, você vai buscar artigos que demonstram isso. Lembra que desde o primeiro dia de aula eu estou falando, Google acadêmico, para os resultados. O livro foi legal, só que tem a chance de olhar e falar que seu trabalho está pobre, porque você usou poucos autores, entendeu? Entendi, professora, obrigada. Tá certo? E assim, o bom é que o artigo é de graça, né? Entrou aqui no Google Acadêmico, você consegue fazê-lo normalmente. Aí, só para a gente relembrar, semana que vem, deixa eu entrar aqui só para lembrar das datas que a gente tem. Só para a gente relembrar, eu pedi para vocês postarem semana passada, só 2 pessoas postaram o que estava faltando, mas ainda tem gente que não postou. Então, olha só, a metodologia e o modelo do TCC-1 não mudava nada do que vocês faziam, praticamente, né? Eu só tenho 9 pessoas que postaram de 16, ao tanto de gente que não postou. Então, mesmo sendo dupla, os 2 têm que postar, porque vale a nota de primeira VA. Lembra disso, né? Que eu vou precisar de dar uma nota para vocês, porque TCC tem nota de primeira e segunda VA. Deixa. E aqui, ó, a primeira versão de resultados, que é a primeira parte que vocês vão escrever, é para sexta-feira agora. Pode ser para sábado, pode ser para domingo, não me importa. Tá aberto, você vai postar. Só que na primeira semana aqui, ó, a primeira semana aqui do mês de outubro, né, lá para o dia 3 de outubro, eu já vou estar olhando as notas para a primeira VA, que a prova começa dia 4 de outubro. Então, você escreve já um esboço de resultados aí, tá? Discussão, se você não conseguir, não tem problema, mas eu preciso que você tenha pelo menos um esboço já dos seus resultados. Que lembra que o TCC-2, ele começa em resultados, o restante é tudo TCC-1. Então, eu preciso que vocês postem o que está faltando. Só 9 pessoas postaram, né? O TCC-1 no modelo do TCC-2, eu tive nas mesmas 9 pessoas que postaram. Então, tá faltando uma galera aqui que vai ser nota de primeira VA. Essas pessoas, mesmo se tirar 100 na banca, não passa, que a média é 6. Certo? Elaine, Oi. no dia 25, a parte desse resultado não precisa estar completa, a gente pode, tipo... Não, é só a primeira versão. Ah, sim, certo. Tá? Porque, olha só, a segunda versão é daqui a um mês. A versão completa... Aí ela é finalizada já, né, junto com a discussão. A versão completa é dia 17/10, né, daqui a um mês. Certo, Agora, entendi. seria só um esboço para ver o que vocês já começaram a escrever. Até Talvez, onde já fez, né? talvez você nem escreveu, você só reestruturou, puxou lá de cima, pôs embaixo e tal, já é alguma coisa, porque nós já estamos com 2 meses de aula de TCC. Nós começamos na primeira semana de agosto. Então, o TCC 2 já tem 2 meses de aula. Alguma coisa de resultado já deveria estar escrita. E tem gente que ainda está no modelo do TCC 1, entendeu? Então, a gente precisa disso.
Combinado? Ah, professora, eu não consigo dia 25. Tenta postar para mim até dia 4/10. Tá certo? Que é o dia que eu vou olhar aqui o sistema. Vocês não vê a nota que eu posto em TCC1 de primeira VA, porque eu não libero ela, porque o TCC não adianta você ter a nota de primeira VA e não defender, né? Só vai aparecer para você os dois, mas eu tenho que lançar, não pode ficar em branco. Então, eu preciso desse lançamento de acordo com esses tópicos que vocês fizeram. Tudo bem? Sim, cada vez, tá, que você, Joyce, cada vez que você for postando, você vai alterando. Então, por exemplo, você vai postar um esboço, a sua orientadora vai corrigir. Aí ela fala, não, eu não quero desse jeito, eu quero de tal jeito. Depois você vai lá e acrescenta para a próxima postagem. Então, não é só o resultado final, é só algo que demonstre que você já está no início do TCC2, né? Porque o início do TCC2 é resultados. Diga, Wellington. O Wellington saiu. Não, aí você pode fazer assim, Joyce. Você posta e quando ele corrigir, você posta na outra versão. Tá bom? Wellington, fala comigo, bebê. Só me tira uma dúvida, Elaine. Diga. Resultado e discussão não é o mesmo tópico, não? Sim, senhor, como eu expliquei nas 2 aulas. Quem não está fazendo trabalho de campo, se quiser usar a palavra desenvolvimento, em vez de usar a palavra... É o que usou. Porque assim, vocês viram que no modelo está escrito resultado e discussão ou desenvolvimento? Sim, eu vi, tá explicando lá mesmo. Quando não for estudo de caso, para o resultado de discussão, usa a palavra desenvolvimento. Isso, porque resultado e discussão, quando é estudo de campo, fica facinho. Resultado é a parte que eu passei de questionário, então os resultados que as pessoas responderam são resultados, e discussão são os artigos que eu pego para discutir aqueles resultados do questionário. Então, fica separadinho, o que é resultado, o que é discussão. Agora, para quem está fazendo revisão da literatura, é muito difícil você separar resultado de discussão, porque, na verdade, é tudo discussão. É tudo resultado, porque você discute e resulta de acordo com autores. Por isso que você pode usar a palavra desenvolvimento, tá? Eu até escrevi lá no modelo, para que vocês dessem qual é o tipo do trabalho de vocês. Então, no seu, Wellington, deixa desenvolvimento, que aí você não vai ter separadinho resultado e discussão, tá certo? Ok, professora, obrigado. Certinho? E mais alguma dúvida sobre a estrutura? Não? Então, vamos para a conclusão do nosso trabalho? Vamos já para o tópico conclusão? A gente ainda vai falar novamente sobre ele, mas tem pessoas que já estão lá na frente. Então, vamos lembrar, eu tenho objetivos no meu trabalho. O meu objetivo do trabalho, ele tem que ser concluído. Se eu falar para você que meu objetivo é malhar durante um mês e emagrecer 5 quilos, quando der um mês, você vai me perguntar, e aí, qual foi o resultado? Qual foi sua conclusão? Eu vou falar para você, em um mês eu engordei 2 quilos. Mais ou menos isso. Então, o que vai acontecer na minha conclusão? Eu tenho que responder se eu alcancei ou não meu objetivo. Então, eu vou falar para você, se fiz academia, fiz musculação, mas comi muito mais e eu engordei, não adiantou, qual que é a minha conclusão? Então, quando você faz um trabalho, vamos aqui no da Joyce que está aberto. Cadê ela? Aqui, da Joyce não, da Franciele. Então, eu vou responder isso aqui, ó. O objetivo dela era realizar uma análise da contabilidade aplicada, apresentando as obrigações tributárias fiscais na entidade do país. Então, primeira coisa que ela vai colocar, após estudo, após a pesquisa, foi verificado que a contabilidade aplicada no Brasil, diante do terceiro setor,
abrange várias áreas e várias obrigações tributárias. Diante disso, foi verificado que as principais obrigações fiscais foram essa. As principais tributárias, essa. E o contador, na tomada de decisão, ele tem total importância devido ao auxílio que ele emite para a gestão da entidade, pois ela não tem fins lucrativos. Então, você vai responder se seu objetivo foi ou não alcançado. Então, por exemplo, é lá que você vai falar que, depois de ver as principais obrigações, depois de visualizar as principais imunidades dessa entidade, depois de apresentar essas aplicações, você verifica que nessa tomada de decisão auxilia a gestão das entidades sem fim lucrativo. Então, fica muito mais fácil para você falar, para você desenvolver. Certo? Deu para entender? Ok? Vocês estão tão caladinhos hoje. O que será que está acontecendo? Então, conclusão, eu respondo se meu objetivo foi ou não alcançado. É o único lugar do trabalho que você pode colocar sua opinião, mas não pode escrever em primeira pessoa. Você não vai escrever. Eu concluo que essa pesquisa foi importante devido... Não é assim, tá certo? Não precisa escrever... concluiu-se, porque já é conclusão. Então, o que você vai escrever lá? Após pesquisa, analisou-se tal coisa e assim verificou a importância. Fala sempre em terceira pessoa. Não colocar você no meio, mas coloca a sua opinião. Então, verificou-se que realmente o contador é importante devido a isso e aquilo. Então, a Franciele, mas a Maria vão colocar a opinião delas sobre os objetivos delas, se foram ou não alcançados. O contador é realmente importante? Devido a isso, aquilo, ele é super importante? Então, coloca isso, Professora, tá bom? Oi. Na conclusão, posso escrever com minhas palavras ou tenho que utilizar também de Com as suas referência? palavras. Não pode pôr citação na conclusão, tá? Na conclusão, não se põe citação, é igual ao objetivo. O objetivo é seu. O resumo também não tem citação, o resumo é seu. Resumo, objetivo e conclusão não se coloca citação. Tudo bem? Justificativa, às vezes coloca, às vezes não. Mas os tópicos que vocês vão ter no TCC2 agora, vamos lá. Resumo, não tem citação. Introdução tem citação, mas no último parágrafo dos objetivos não tem. Referencial teórico tem citação em tudo. A metodologia tem citação quando você explica sobre GIL, sobre o tipo da pesquisa. Metodologia, resultado e discussão tem citação. Se você for fazer um trabalho de campo, resultados não precisa, mas a discussão precisa. E conclusão não tem citação, tá certo? Então, são esses os tópicos do TCC2. A conclusão é a sua opinião de acordo com os objetivos, só não pode ser escrito em primeira pessoa. Tudo bem? Alguma dúvida quanto a isso, gente? Sim ou não? Cri, cri, cri. Semana que vem é véspera da prova. A gente pode ter a aula normal, tá? Para falar sobre referência bibliográfica. Mas tem gente que já sabe fazer. Então, quem quiser aproveitar a aula para escrever, porque na outra semana é prova, não pode ter aula que não seja semana de prova, né? Semana de prova vocês têm que ficar disponível para as provas do dia. Então, na outra semana a gente não tem aula de TCC. Semana que vem eu vou falar sobre referência e norma da BNT. Quem não tiver dúvida, não preocupe, eu não vou fazer a chamada. Você pode usar esse período para você escrever mais. Lembra
que eu vou dar para vocês até dia 4 para vocês postarem essa primeira versão dos resultados, tá bom? Lá está escrito dia 25, eu vou dar para vocês o primeiro dia de prova, para vocês escreverem essa primeira versão dos resultados. Passou a semana de provas, eu vou marcar já a orientação individual, eu já vou começar a ajudar nas correções, um por um. Certo? Então, semana que vem, referência bibliográfica. Quem tiver dúvida, assiste. Quem não tiver, aproveita o horário da aula para escrever. Na outra semana, prova, não temos aula. Na outra, já é o horário individual, que eu vou marcar com vocês lá no grupo. Tá? A princípio era isso. Outra coisa que eu queria pedir para vocês é não deixar acumular a entrega do TCC e a entrega do relatório de estágio. Comecem a escrever o relatório de estágio, não deixa para a última hora, porque você vai estar mexendo com o TCC também. Então, vocês vão entregar praticamente nas mesmas semanas, certo? Vocês vão entregar praticamente na mesma semana. Então, cuidado para não acumular. Tá certo? Eu já mandei tudo, tá tudo na plataforma. É só vocês entrarem na salinha de estágio. Tem gente que nunca entrou lá. E vocês todos estão lá. Tá certo? Professora, uma Oi. dúvida. Diga. Para quem trabalha das 8 às 18, na hora de preencher o horário, Não pode. tem que preencher conforme o horário de estágio, né? 6 horas dia. 6? Isso, 6 Ah, horas não, dia. Aí você então tá escolhe bom. ou um matutino, tipo, 8 às 1 da tarde? 8. Uhum. 9, 10, 11, 12, 1. Deu 6 não, hein? 7 a Não, 1. tem que ser 2. Das 8 às 7 2 7 ou às das 7 a 1. Isso. E depois de 1 a 6, 1 a 7. Entendi. Tá bom? Não, então tá bom. O horário de estágio não pode exceder 6 horas, senão é contra a lei. Outra coisa, o seguro de vocês do estágio já está vigente para todos vocês. A faculdade faz o seguro no nome do aluno, vigente em campo de estágio, ok? Já tá, todas as documentações estão corretas, agora é com vocês. Então, era isso, meninos, para hoje. Aula que vem. Oi, Elaine. E no meu caso, que eu ainda nem comecei o estágio ainda, vou ter que esperar iniciar para poder preencher? Você espera ainda um pouquinho. Não sei quais atividades que eles vão me colocar para fazer, né? Isso. Pode ter intervalo, Francis. Eu vou dar um jeitinho para que você finalize igual todo mundo. Aí você vai me ajudar nas bancas do TCC, eu tiro umas horas para isso, tá? Mas, por enquanto, aguarda, porque eu acredito que tá uma loucura lá na faculdade, por isso que não chamaram vocês ainda. Imagino. Mas Tá bom. eu acho bom, por enquanto, porque dá tempo de vocês estudarem para a prova. Se começar a semana que vem, vai ser melhor do que essa, dá tempo de vocês colocarem um pouquinho a vida em dia, né? Verdade. Tá, ok? Ok, Então era obrigada. isso, amores. Fiquem com Deus. Boa noite, professora. Deus também. Boa noite. Um beijão. Até mais. Fiquem bem, tá?